Bom dia a todos. É muito bom podermos encontrar aqui cada sábado para podermos louvar o nosso Deus em conjunto. E é isso que vamos fazer agora e vamos começar com o hino 374, Abrigo na Rocha, primeira, segunda e terceira estrofes.
Bom dia, bom sábado. Espero que todos tenham tido uma boa semana e com os seus desafios, não é? Mas que possamos dar graças a Deus pela semana que Ele nos deu. Vamos agora, para começar estes momentos da Escola Sabatina, entoar o número 7, Sejas Louvado. Todos que puderem, a convido a ajoelhar para orarmos. Querido bondoso Deus, graças estamos, bom Pai, pela semana de trabalho e de atividades que tivemos, Senhor, e te agradecemos por nos dar a oportunidade de podermos estar mais um sábado reunidos na tua Santa Casa, querido Pai. Queríamos te pedir, Senhor, que te venhas estar com todo o programa da Escola Sabatina, todos com intervir, Senhor, que tu possas derramar o teu Santo Espírito sobre eles, para que possamos, Senhor, receber a mensagem e pôr em prática as nossas vidas, Senhor. Querido Pai, te peço também que sejas com aqueles que ainda não estão a dirigir para cá, Senhor, que tu possas protegê-los de todo mal, e sejas também com aqueles que não têm vontade, Senhor, de vir, que estão desanimados, tu os possas consolar, Senhor, e os possas animar, para que no próximo sábado possam estar aqui. Obrigada por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Continua-nos a dar bom sábado na tua companhia. É tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Devido a termos um sábado, uma escola sabatina diferente hoje, porque hoje vamos tentar esclarecer a nossa situação de unidades de ação. Quem vai apresentar os 5 minutos é o pastor, mas como vai ter um pouco mais de espaço, nós vamos colocar a primeira lição e depois da lição teremos então os 5 minutos em que vamos ter que todos optar por alguma situação que o pastor vai falar. Sejamos, olha, não sei como é que é, receptivos, é isso mesmo, desculpa lá. Sejamos receptivos, porque isto vai mexer com o layout da nossa igreja, mas nós, com a ajuda de Deus, vamos realmente estar receptivos. E então, neste momento, vamos dar
lugar à lição, que vai ser a Raquel Reis que vai passar, e então depois teremos os 5 minutos. Obrigada. Bom dia, irmãos. Eu peço desculpa, primeiro à Beta, porque já é vício, os alunos às vezes não sabem o que dizer e eu estou sempre a ajudar. Já é tão habitual em mim que já sai naturalmente. Eu peço outra desculpa, que é por esta voz, mas também não tenho assim muita culpa, porque a constipação apareceu, não sei como. Ela veio sozinha, não a convidei, mas ela cá está um bocadinho melhor, mas a voz é que ainda não ficou resolvido. Irmãos, eu não sei qual a vossa impressão sobre a lição desta semana, mas ela pareceu-me tão óbvia. É, de certo modo, a continuação da lição da semana passada, porque se a semana passada nós tínhamos a colocação, digamos assim, de uma escolha, Deus ou Mamon, esta semana é um bocadinho mais incisiva, porque aqui é escapar do modo de ser do mundo, isto é, em princípio, já todos nós fizemos a nossa escolha, agora resta saber é como é que se escapa a Mamon, como é que se escapa desta influência que o mundo tem sobre nós, em princípio, porque temos esta tal natureza pecaminosa que não... Nós temos aqui uma série de reflexões, todas elas que nós já conhecemos, todas elas que nos induzem a escolher realmente a Cristo. Eu sei que ainda não estamos todos os que provavelmente estarão até ao fim. Eu vou avançar com 2 perguntas. A primeira pergunta, ainda na terça-feira, na reunião que costumamos ter, à terça-feira, o pastor relembrava que todos aqueles que estão muito atentos aos acontecimentos mundiais já se perceberam que o fim está para breve. As peças do puzzle estão-se encaixando todas, da profecia, e a menos que andemos distraídos, sabemos que o fim está para próximo. E eu gostaria de que todos, já também para fazermos um bocadinho alguma coisa, quem quiser participar também está à vontade, já sabe que deve ser conciso para que todos possam ter essa oportunidade, mas já agora, primeira participação que eu vou pedir-vos. Quem é que acredita que o fim está próximo? Nem todos levantaram, mas eu vou supor, como acontece também muitas vezes nas aulas, que nem todos ouviram a pergunta. Mas não faz mal. Agora vai a segunda. Sendo que sabemos que o fim está próximo, quem é que vive com a certeza, com a fé bem firme de que o fim está próximo? Pois, estas 2 perguntas, irmãos, eu ouvi não foi coisa minha, mas eu acredito que foram inspiradas por Deus àquele pregador. Eu ouvi numa pregação e realmente ele também dizia, pois já não há tantas mãos, mas eu vou-vos dizer uma coisa, é perigoso. Se nós temos a convicção, de que o fim está próximo e ainda não estamos vivendo dentro dessa convicção, já há outra intervenção antes. Vamos primeiro então dar a palavra lá atrás, eu penso que é o irmão Albano, depois teremos aqui o nosso irmão. Ora, diga. Bom dia. Me apetecia muito levantar as mãos, porque... Mas isto é uma classe grande, portanto é para todos participarem. É verdade, é que nós levantamos as mãos muitas vezes por qualquer coisa. O título
que está aqui na lição, escapar ao modo de ser do mundo. E eu pus uma interrogação no fim e diz: como escapar ao modo de ser do mundo? Ora, se nós todos queremos estar prontos para a eternidade, temos de escapar deste mundo. E escapar deste mundo, esta lição fez-me pôr os cabelos em pé, porque diz coisas que nós todos estamos metidos, mergulhados até aos joelhos, para não dizer até à cabeça. Não? Porquê? Porque o mundo está dentro de nossas casas, o mundo está nas nossas mãos, o mundo está na nossa vida, o mundo está no nosso dia-a-dia. Tudo, o mundo está encaixado perfeitamente em nós, entrou para as casas dentro. E hoje é terrível, porque até anda nos bolsos das pessoas. Os brinquedos, os telemóveis, que parece agora que traz tudo cheio de veneno lá dentro. Mas tem a Bíblia, tem o Espírito de Profecia, tem, mas está carregadinho de veneno. E a nossa tendência vai ir atrás do veneno, atrás dos brinquedos, atrás deste mundo. E não ensina coisas boas, irmãos. Este mundo está uma miséria. Se ninguém se apercebe que estamos a caminho do fim por este lado, nunca vai estar preparado para Jesus vir. Temos que encontrar a saída, porque nós estamos mergulhados aqui. E este mundo está a meter medo de maneira terrível, não tenham dúvida nenhuma. O viver deste mundo, hoje, está tudo menos servir ao Senhor. Exatamente. Só um momento, porque ainda temos outra intervenção, e depois, só mais um bocadinho. Aqui à frente, não? Ali o irmão Armando, não sei se já não quer falar. Sim, diga. É assim, o que eu vou dizer é aquilo que eu sinto, mas que eu ouço muitas vezes e que me preocupa. Toda a gente fala que o fim está próximo, o fim está próximo na minha vida, como disse o irmão Albano muito bem, quando eu assumir uma relação direta de confiança e séria com Deus. Nesse dia o fim para mim chegou, que foi o fim do mundo do pecado. Deus pôs-me no mundo para eu ter uma relação direta com Ele, segundo a sua vontade. E se eu não assumir essa relação, não estou preocupado quando o fim venha. Porque o fim vem todos os dias. Pode vir em qualquer dia. Não sei se estou a tentar ser explícito sem ferir suscetibilidades a ninguém. Eu acredito que Deus pôs-me na terra e que Jesus veio à terra para implantar o seu reino. E disse: façai assim. E é isso que eu quero fazer. Não estou preocupado quando é que vem o fim. O fim, não estou preocupado no meu coração que o fim venha todos os dias. Que é para eu me ajoelhar de manhã e dizer assim ao meu Deus: o que queres que eu faça hoje? Exatamente. E quando isso acontecer, o meu fim chegou. Amém. Exato. Antes de darmos a palavra a mais uma pessoa que pediu aqui à frente, eu gostaria só de acrescentar qualquer coisa. Efetivamente, o fim pode ser em qualquer momento. Assim que eu deixar de respirar, o fim chegou para mim, não é? Mas não era exatamente há bocadinho, quando dizíamos o fim que falávamos, era aquelas profecias que nós sabemos que vão acontecer. Todo o tipo de dificuldades que os filhos de Deus vão ter que enfrentar e que, provavelmente, porque adiamos a nossa preparação, e aí vem ao encontro do que o Armando disse, que é: se eu não estou preparado agora, enquanto é fácil, eu vou pôr entre aspas, porque fácil, enfim, cada um sabe as lutas que tem para se aproximar mais do modelo que Cristo nos deixou. Mas, se eu agora não estou preocupado em me preparar para essa altura em que será que pensamos e meditamos bem em todas as implicações? Já repararam que quando a porta da graça se fechar, quando Cristo deixar de interceder no lugar santíssimo, porque estará nos preparativos para vir buscar os seus, nós vamos estar diante de um Deus puro e santo e sem intercessor. E nessa altura, a nossa vida
tem que estar já moldada pela vida de Cristo. Não poderemos ainda contar com as súplicas que o nosso sumo sacerdote faz ao Pai por nós. Portanto, estamos à espera de quê para realmente colocarmos a nossa vida de acordo com o modelo? E quando o nosso irmão Albano falava, é uma questão, porque o telemóvel pode ser uma maravilha, pode ajudar-nos imenso. A mim já me tem ajudado muito. Agora, se ele se tornar um empecilho na minha vida, vai ser como nós falávamos semana passada, como aquele problema que o jovem rico enfrentou. Se o telemóvel e tudo o que ele representa, vamos dizer, os divertimentos, for mais importante para mim do que estar em oração, do que estudar a palavra de Deus, do que falar com Cristo, do que pedir a orientação do Espírito Santo, e tudo isso está na nossa lição, do que a sabedoria, se tudo isto de que nós fala a lição não for mais importante do que o divertimento, irmãos, eu sinto muito dizer, mas esta é a verdade, e a verdade não é para ser escondida debaixo do alqueire, é para brilhar como a luz. Eu não sei quem tem um microfone, já está aqui, só mais um momentinho. Não é para ser escondida, a verdade é esta, e estamos perdidos, porque ou escapamos ao modo de ser do mundo, e perguntemos-nos qual é o modo de ser do mundo, basta olharmos à nossa volta. Se nós fizemos exatamente o mesmo que toda a gente, se vivemos da mesma forma que toda a gente vive, de repente uma moda é ir toda para ali, vamos todos para ali, a moda é ir para todos para acolá, vamos todos para acolá, então não vale a pena, não estamos aqui a fazer nada. Mas vamos dar a palavra à nossa irmã, que pediu o microfone. Muito bom dia. Bom dia. O propósito que estiveram a falar há pouco, a irmã esteve a falar há pouco, se estamos notando os acontecimentos que estão passando, derrolando claramente, estamos vendo que os acontecimentos estão bem visíveis. Eles estão bem visíveis, porque nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos. E mesmo aqueles que não conhecem, dizem às vezes, que eu já tive algumas pessoas que falaram comigo que me dizem: "Oh, minha senhora, há algo que vai acontecer no mundo, porque nada está indo bem. Nada. Não há trabalho, o governo não se entende, há dificuldades, há mais pobrezas, os ricos estão se tornando mais ricos, nada vai bem, vai haver uma catástrofe que vai acontecer." E eu então começo a dizer: "Pois é, olha, é que Cristo vai voltar dentro em breve. Mas olha, nós que conhecemos a palavra de Deus e que sabemos que Cristo vai vir dentro em breve, às vezes, nem tão pouco damos conta desses evenimentos que estão se derrolando através dos nossos olhos. O que está se passando, mesmo no nosso meio cristão, adventistas, passa esse evento, infelizmente, porque, infelizmente, como diz o Senhor, Ele diz sempre: "Eu disse em verdade vos digo que..." O que significa isso? Porque saiu da boca do Senhor, significa verdade. Ele é a verdade, a vida. Ele disse: "Aqui nada ficará quando eu vier, nem pedra sobre pedra existirá." Portanto, por conseguinte, nós sabemos isso. E, final de contas, nós estamos nos preparando, vigiando, orando constantemente, sem cessar, para que Deus nos dê força e coragem e suportarmos-nos e estarmos atentos ao regresso, ao evento iminente da vinda do regresso do esposo, que vem toda a glória e esplendor. Porque nós devemos estar preparados em todos os sentidos, não somente vindo e sentando nos bancos da igreja, pensando que vamos salvar-nos. Não é somente isso, é servindo tudo, porque o Senhor disse: se em tudo estás servindo, pensando que estás guardando, e que faltares um mandamento, és culpado de tudo.
porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas senão somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Porque às vezes, bem de nós, alguns, estamos muito amarrados às coisas do mundo. O Senhor diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Exato, exato. Ora bem, para nós, penso que não há nada a comentar. Nós, para entrarmos novamente no foco da lição, e que eu pensei trazer-vos um pequeno vídeo, vou pedir à técnica que nos coloque este vídeo. A imagem não é muito boa, mas foi o melhor que eu consegui, mas ouçam. Aparentemente, não temos nada de ovelhas, mas somos tão bobos quanto elas. Jesus é o nosso pastor, aquele que deve ir à nossa frente, abrindo o caminho e nos levando a um lugar seguro. Sem Ele, sem ouvir sua voz e sem estar perto bastante para sentir o seu cheiro. Assim como as ovelhas, também entraremos em desespero. Não sei se você sabe, mas existem os mosquitos que insistem em sobrevoar a cabeça das ovelhas. Esses pequenos mosquitos são capazes de desorientar as ovelhas, fazendo com que elas saiam correndo sem rumo e acabam se perdendo. Mas o pastor passa uma espécie de óleo protetor, tipo um repelente que espanta esses mosquitos. Viu? Mas uma característica das ovelhas que pode ser encontrada em nós. Será que você não é alguém que, por causa de pequenos mosquitos, se separou do rebanho e correu para longe de Jesus? Alguém falou mal de você na igreja? Você não foi bem recebido? Ou quem sabe, acusaram você de uma coisa que você não fez. Lembre-se, isso não passa de pequenos mosquitos, querendo tirar a sua paz e fazendo você perder o rumo. Mas Jesus, que é o nosso pastor, quer te proteger com óleo repelente e espantar todos os mosquitos da sua vida. Jesus poderia ter usado qualquer outro bichinho para contar essa história. Como disse o meu pai, ele tem razão quando diz que de ovelha nós não temos nada. Mas se quisermos ser felizes e andar por lugares seguros e ainda sermos carregados nos braços de Jesus, precisamos nos tornar mansos como as ovelhas, porque onças e leões são bravos demais para serem carregados nos braços. Exatamente. Se queremos que Jesus nos transporte nos braços, precisamos nos tornarmos ovelhas, mansos como ovelhas, porque ursos e leões são bravios demais para serem carregados nos braços. Irmãos, esta lição tem tudo a ver com sermos mansos e aprendermos do pastor. Assim como aquela criança referiu, temos que estar perto o bastante do nosso pastor para lhe sentir até o cheiro. Ou seja, para termos a noção clara de, em cada situação, o que faria o meu pastor, o que faria Jesus, para que eu siga os seus passos. Reparem que, quando também a um dado momento ele fala que o pastor coloca uma espécie de produto por cima das ovelhas para que aqueles mosquitos se vão embora. Isto também me fez lembrar este escapar ao modo de ser do mundo. O mundo coloca em nós uma série de pequenos mosquitos que nos distraem do nosso rumo. Nós temos um foco, nós temos um objetivo, que é chegar à Nova Canaã. Não é de maneira nenhuma ficar aqui e viver aqui o melhor possível e sermos tão felizes quanto for possível. Claro que é o nosso objetivo sermos felizes, senão, mal de nós, se desejássemos ser tristes e carrancudos, isso é evidente que não é vontade do nosso Pai. Mas reparem numa coisa, quando nós nos conformamos
com tudo quanto aquilo que os outros fazem, só para também nos sentirmos bem, eu vou dar uma ilustração. Ainda esta semana tive a noção, mais uma assim, como uma bufetada, que é para a pessoa acordar. E isso é bom. Eu peço sempre que o meu pastor me acorde, todos os dias, e sempre que eu errar, e sempre que eu estiver a enverdar pelo caminho que não é o certo. Porque não nos iludamos. É muito fácil. A lição também falava na lição na parte, não é? A lição é ela toda. Mas na parte de quarta-feira era sobre a sabedoria. E a sabedoria, uma das perguntas que eu, se tivermos ainda tempo, eu quero colocar essa questão. Mas a sabedoria não é só termos conhecimento. E nós muitas vezes iludimos-nos com a mim ninguém me apanha numa esparramada dessas. Esta semana recebi uma carta acusando-me de uma coisa que eu não fiz. Aliás, que não fiz, não há problema nenhum, até porque é muito claro, é uma situação muito clara de esclarecer. Mas a minha primeira reação, quando recebi a carta, vocês imaginam qual foi? Suponho que a de qualquer um que acha que eu sou uma pessoa respeitável, conversa é essa? Eu não fiz coisa nenhuma dessas. E eu não mereço isto. Eu não mereço isto. Lembram-se? Sempre aquela coisa. Eu mereço que me respeitem e que tomem em consideração a minha pessoa. Irmãos, o que será de nós quando, mentindo, nos injuriarem de tudo? Vamos ficar, aquilo que o mundo diz, com sangue de barata, ou vamos reivindicar energicamente os nossos direitos? Eu sei que a situação pela qual passei esta semana não tem nada a ver com a fé, mas poderia ter, porque tinha qualquer coisa a ver com isto de não poderão comprar nem vender. Agora imaginem, quando não poderemos movimentar-nos. Mas nessa altura também não devemos esquecer que o pão e a água dos justos será certo e também o nosso lugar será longe de todas estas confusões, a não ser que escolhamos permanecer em Jerusalém, que ainda esta semana, na terça-feira, falávamos. Eu achei interessante porque veio-me este pensamento. Foi dito que nenhum cristão pereceu no cerco ou de Jerusalém, portanto, na invasão que os romanos fizeram à cidade de Jerusalém. E eu pensei assim, mas na igreja sempre houve os prudentes e as loucas, as virgens prudentes e as virgens loucas. Não é interessante que para o mundo, nenhum cristão, eu digo para o mundo porque quem escreveu foi um historiador que não era cristão. Nenhum cristão pereceu no cerco a Jerusalém. Está certo. Porque aqueles que não atenderam aos avisos para sair de Jerusalém quando vissem a cidade sitiada, ficaram lá. Bem podiam ter o nome de cristãos, porque de cristãos não tinham nada, uma vez que não atenderam ao chamado do seu pastor, que era, quando virem a cidade sitiada, sair. Só um momento. Portanto, nesse momento, a minha reação foi de indignação. Mas logo em seguida veio uma voz mansa e suave que me disse: "Oh Raquel, o que é que isso importa? Isso são burocracias deste mundo que, por um número ou por uma coisinha, umas vezes deixam passar o elefante por por um lugar muito estreito,
e outras vezes por uma porta grande não pode passar uma palhinha. E logo, puf, cai em cima da pessoa quando nem sequer há motivo para tal. Erros humanos que levam a atitudes erradas também, mas que, pelas quais, como também dizia aquela criança, alguns desses mosquitos, e ele depois deu alguns exemplos. Você já não quer vir à igreja porque alguém falou mal com você? Ou você já não quer vir porque ninguém o cumprimentou? Ou porque o acusaram injustamente? Por favor, irmãos, o que é importante na nossa vida? É o nosso pastor? Ou é os mosquitinhos que andam por aí a tentar desviar a nossa atenção do pastor? Para sair por aí fora, correndo, sem rumo, e querendo abandonar tudo, não querendo mais ser de Cristo? O que é importante? Pensem nisso. E vamos dar a palavra ao irmão Joel. Não sei se... está ali. Eu gostava de pensar um pouco num texto que eu li e que procurei interiorizar, e acho que fez-me muito bem e pode fazer bem a todos nós, que é aquele texto que é o verso áureo, quando diz que os justos reverdecerão. Eu fui buscar uma versão mais moderna para nos ajudar a entender isto. Os justos crescerão como rebentos de árvore. É assim, estávamos há bocado a comentar que o mundo que está mau, está difícil. Eu já vi árvores em estado já de podridão, o tronco já a ficar podre, com rebentos com uma força fabulosa. Portanto, isto para dizer, meus irmãos, quando a gente nos entrega nas mãos do Senhor e vive segundo os princípios do Senhor, a árvore pode estar podre, mas o rebento da árvore cresce como a vida do cristão cresce como o rebento da árvore, cheio de força, cheio de vigor. E é por aqui que nós devemos ir pela positiva sempre. Exatamente, exatamente. Aliás, essa imagem agradeço porque às vezes por fora a árvore pode parecer que não se dá nada por ela. Tadinho, anda ali sempre a pensar que os princípios de saúde é que valem, mas não sei o quê, e por fora não parece nada de especial. Quantas vezes essa pessoa tem muito mais saúde para dar e vender do que outra que aparentemente parece estar. Portanto, qual é o importante? Sabem o que eu também me lembrei esta semana? Eu já vou dar a palavra ao irmão David, mas vai ser quase para terminar, porque já não nos resta muito tempo. Lembrei-me dos 3 amigos de Daniel. Viver pela fé é muito importante. É que isto até parece redundante dizer isto, não é? Mas reparem, eles estavam na corte da Babilónia, numa posição de muita honra, que eles não buscaram, foi-lhes dado simplesmente, porque pela graça de Deus tinham grande capacidade de resolver problemas, não é? Porque eles foram achados 10 vezes mais cultos do que todos os outros, então tiveram uma posição de importância, diríamos assim. Mas será que isso era importante para eles? Não. O que era importante para eles era assim diz o Senhor. Porque quando o rei os colocou perante a escolha, eles não tiveram dúvida. Quanto a isso, ó rei, não precisamos de discutir. Se o nosso Deus, porque vamos ver quem é que vos vai livrar da minha mão. O nosso Deus tem poder para nos livrar da tua mão. Mas se Ele não quiser, e lembrem sempre da experiência de Jesus, Senhor, faça-se a tua vontade. E nós sabemos qual foi a vontade de Deus. A vontade de Deus não era aquela que Jesus tinha naquele momento. Jesus queria escapar daquele momento, entre aspas, não é? O seu lado humano clamava por não ter que beber aquele cálice. Mas a vontade de Deus foi que ele bebesse o cálice. Agora pensem, estes jovens também disseram, mas se ele não nos quiser livrar, tudo bem. Uma coisa é certa, Deus disse, não te prostres perante uma imagem, não adores, e nós também não vamos adorar a tua imagem. Foi assim, com coragem. Agora digam-me,
se nós agora não fizermos esse caminho de educação, porque isto é uma educação, não é naquele momento da prova que vamos estar preparados. Irmãos, eu animo-vos a que orem, estudem. Não é normal que perante a situação, e eu peço desculpa ao irmão David, que eu já estou a ver, é muito importante ou posso continuar e concluir? Posso? Ora, diga então, que eu queria concluir. Eu queria dizer o seguinte, nós, isto em resumo, tudo que foi dito e aquilo que a Raquel ainda há pouquinho acabou de falar sobre a carta que recebeu, eu queria dizer o seguinte, nós vivemos num mundo de muita incredulidade, ceticismo, muita ingratidão e muita injustiça. E por vezes nós, os cristãos, somos vítimas de injustiça, de coisas que não fazemos, mas pagamos por tabela coisas que não merecemos. Exatamente. Mas é um facto real. Passa-se no dia a dia. Podia contar uma experiência, mas não é propício para isso. Mas queria só comentar o seguinte também. A minha base, e a base possivelmente dos nossos irmãos, de querer que estamos mesmo no fim, é que este mundo está realmente desequilibrado completamente. E nós estamos perante, ontem comentava com o meu filho, com o Jorge, nós estamos perante uma nova cabeça de ouro. Portanto, o Nabucodonosor atual, tanto dos Estados Unidos, tem só exatamente, isto deve ser um sinal para nós. Os decretos dominicais devem estar, portanto, ele está a criar as condições para que isso possa acontecer rapidamente. Porque, não sei. Deus não precisa de criar essas condições, porque o príncipe deste mundo, se pudesse, ele aniquilava toda a gente. É verdade. Deus é que nos protege, como ainda também referiu o pastor esta semana. Quantas vezes o mundo não sabe que está a ser protegido só porque tem os filhos de Deus perto de si? Correto, mas as coisas terão que acontecer. Exatamente. Estão-se a encaminhar para tal, não é? Exatamente. E reparem, eu dizia, para concluir a ideia, porque eu acho muito importante isto, e desculpem, eu tenho que o dizer. Não é normal que nós, perante as situações que vivemos, que vemos no nosso dia-a-dia, isto tudo que tem sido dito, do fim do tempo, das provas que vão vir sobre nós, e não tenhamos o desejo, no mínimo, de ler, de estudar, de estar com Deus, muito mais do que estar ou na internet com jogos, porque se for na internet para nos edificarmos, eu não vejo mal nenhum. Agora, se for para jogar, irmãos, não é hora de brincar, não é hora de jogar. Eu apelo a que todos estudem, porque estas lições, o trimestre passado tivemos algumas um bocadinho áridas, mas agora estas são a prática. Estas que nós estamos a ter são a prática. Por favor, estudem. Disso depende a nossa salvação. Amém. Foi ontem que nós entramos no ano de 2018, mas a verdade é que já chegamos ao último sábado do mês de janeiro. E, como tal, é o sábado de nós darmos uma pequenina lembrança aos aniversariantes deste mês. Eu vou pedir, exatamente, já está ali uma lista. Se por algum motivo não está ali ninguém, amigo ou mesmo membro de igreja, por favor que se sinta à vontade para chegar cá à frente e recolher uma lembrança. Eu vou passar a ler e peço que sejam breves na vossa vinda e que não esperem que o vosso nome seja lido para que possam chegar-se cá à frente. Então vou passar a ler. Adelina Neves, Ana Reis, António da Conceição, Celeste Ferreira, Cristiana Ferreira, Diolinda Silva, Emília Laranjeira, Gerson Ferreira, Gracinda da Conceição, Helder Silva, Henrique Gonçalves, Isabel Ferreira, Isabel Poças, Isabel Sacramento, Joaquim Soares, Leonor Oliveira, Manuel Reis, Manuel de Souza,
Maria da Graça Silva, Maria do Céu Laranjeira, Maria Rosa Pinto, Nelson Santos, Nilza Costa, Paula Santos, Pérsia da Rosa, Rosa Machieira, Sara Pereira, Sara Moreira, Sílvia Faria, Sofia Carvalho e Sandro Pinto. Muito obrigada, podem se sentar e a Escola Sabatina deseja a todos um bom início de ano. Temos também sobre a mesa duas ofertas, uma delas sendo uma oferta de aniversário. Muito bom dia, irmãos. É um privilégio poder estar convosco esta manhã e tenho novidades para vos dar. Os irmãos certamente se recordam que há 3 semanas atrás a nossa igreja teve uma importante reunião administrativa da parte da tarde e creio que a maioria de vós, uma vez que o número foi muito significativo daqueles que estavam presentes, estiveram aqui. Pois bem, nessa reunião administrativa foi votado algo muito importante. E as duas grandes decisões que foram tomadas nessa reunião administrativa, recordo, sobretudo para aqueles que não estiveram, é que, pois bem, nós precisaríamos de fazer uma reformulação na forma como as classes da Escola Sabatina funcionam. E as duas decisões que foram tomadas foram, primeira, haver classes só sábado sim, sábado não. Recordam-se, foi essa, portanto, a escolha que foi feita por uma esmagadora maioria de irmãos presentes. A segunda votação que foi aprovada é que se procedesse a uma reformulação das classes. Pois bem, nessa mesma semana, ou melhor, na semana seguinte, na sexta-feira, eu estive reunido com a direção da Escola Sabatina deste ano e, pela graça de Deus, e depois de nós termos visto todas as hipóteses, nós chegámos a um consenso. E é esse consenso que nós agora queremos apresentar diante da Igreja. Acreditem, irmãos, que o Espírito que reinou entre nós foi excelente, foi muito bom. Nós pudemos apresentar ideias, pudemos discutir, pudemos ver a validade de umas e as vantagens e os inconvenientes de todas as opções, e queremos que a opção que nós temos para vos apresentar é aquela que mais satisfaz, portanto, ou pode satisfazer o nosso objetivo, que é de conseguir encontrar aqui durante o tempo da Escola Sabatina um melhor ambiente onde haja reverência e menos ruído. Muito bem, a proposta que nós temos a apresentar, eu vou pedir que possam mostrar, portanto, uma reestruturação da Escola Sabatina, portanto, vamos apresentar um novo esquema de unidades de ação e deixem-me dizer-vos que o objetivo foi reduzir um pouco o número de unidades de ação. Isto porque estávamos a funcionar com 16 unidades de ação aqui neste espaço, 2 em cima e 14 aqui em baixo. Manifestamente nos pareceu que este número seria muito elevado, então nós pensámos em reduzir e também vamos utilizar o espaço da capela para 2 classes. Os irmãos poderão perguntar, então, mas a capela não é utilizada durante o tempo da Escola Sabatina pela classe de adolescentes? E a resposta é, sim, é utilizada. Mas falei com a classe de adolescentes, com a direção dessa classe, com a direção, portanto, do Ministério Infantil, e nós, pelo menos temporariamente,
queremos fazer o seguinte. Reparem, uma vez que é só sábado sim, sábado não, portanto, sábado sim, sábado não, os adolescentes estão à vontade, ok? No sábado em que os adultos vão para lá, pois bem, só vão para lá no momento mesmo da partilha da lição. Ou seja, eles poderão ter as suas atividades antes ou depois. E no momento da partilha da lição, nós vamos convidar para que eles vão para a galeria da capela, de modo a que 2 classes de adultos possam estar, portanto, no resto de chão da capela. Então, sendo assim, nós temos a proposta para 10 classes, sendo que essas 10 classes funcionarão 2 na capela, 2 na galeria, faz 4, e 6 aqui. E essas 6 funcionarão, uma aqui na ponta, outra lá atrás, e deste lado a mesma coisa, uma aqui na ponta, outra lá atrás, e aqui no meio 2 classes. Vamos ver o esquema, ok? Podem ver... Podem ver, portanto, que... reparem, este esquema mostra-nos a tribuna aqui à frente e, portanto, a classe número 1 será aquela classe ali, portanto, junto àquele órgão. Depois a classe 2, e reparem, o número de riscos que está aqui neste esquema corresponde ao número de bancos. O que quer dizer que a primeira classe ocupará os 3 primeiros bancos. Isto estamos a pensar que cada classe poderá ter um máximo de 15 pessoas. E, portanto, tivemos a contar, portanto, bem juntinhas, 5 pessoas cabem em cada banco, ok? Portanto, 5 vezes 3, 15, ok? Depois, lá atrás, naquele canto, nos 3 últimos bancos, funcionará a classe número 2. A classe número 3 funcionará aqui a partir do 4º banco, olha aqui, 1, 2, 3, 4, e ocupará 2 bancos grandes, porque reparem, 2 bancos grandes correspondem a 4 bancos pequenos. Depois, a partir do 8º banco, funcionará a 4ª classe. E deste lado aqui funcionará a classe 5 e a classe 6. Na galeria, como podem ver, a classe 7 daquele lado e a classe 8 daquele lado. E agora, no PowerPoint seguinte, no diapositivo seguinte, temos então aqui o esquema da capela. E na capela, portanto, a tribuna fica cá à frente. A classe 9 funcionará nos 2 bancos da frente, ou 3, se for necessário, e a classe 10 funcionará nos 2 ou 3 últimos bancos da retaguarda do outro lado oposto. Sendo que na galeria, como eu disse, funcionará a classe de adolescentes. Portanto, com este novo esquema, nós reduzimos significativamente o número de classes e, sobretudo, aqui no salão. Reparem, de 16 classes nós passamos para 10, mas aqui no salão nós reduzimos de 14 para 6, ou seja, uma redução de 8. E queremos que com esta separação maior e com o menor número de monitores, pois bem, o ruído possa diminuir consideravelmente. É esse o nosso objetivo e também, conforme foi aqui referido nessa reunião administrativa, sendo que os monitores, e nós tivemos a colocar todos os membros da direção da Escola Sabatina nas posições, realmente dá uma distância significativa para que assim não possa qualquer monitor sentir-se perturbado pelos monitores que estão ao lado. Eu creio, queridos irmãos, e depois de nós termos falado muito, discutido, no bom sentido, obviamente, e termos orado sobre o assunto, creio que esta é uma boa proposta e eu gostaria que os irmãos pudessem, portanto, enfim, dar a sua opinião e eu gostaria que nós pudéssemos, enfim, ter aqui um tipo de voto para que os irmãos pudessem manifestar a vossa opinião. Antes de vos dar essa opinião, quero igualmente dizer-vos que como é que nós iremos agora fazer a distribuição das pessoas pelas classes. Pois bem, também falámos em várias hipóteses e aquela hipótese que pareceu-nos ser a melhor, nós tínhamos pensado eventualmente em as pessoas registarem-se numa lista, mas aí havia um inconveniente, é que os primeiros a chegar ocupariam eventualmente as classes que poderiam gostar mais. Se fosse por um papelinho a passar por aqui, ou uma folha, também aqueles que fossem os primeiros a assinar poderiam escolher. Então, nesse caso, os irmãos receberam este papelinho à entrada, peço que possam pegar neste papelinho, não receberam? Quem não recebeu, ponha o braço no ar para poder receber, está bem? Ok, há aqui várias pessoas que não receberam e vou dar a oportunidade a que possam receber, portanto, este papelinho. E neste papelinho está indicado o nome, deverão colocar aí o vosso nome, por favor, e depois diz primeira opção, segunda opção, terceira opção.
Ou seja, o que é que vocês vão escolher aqui? Vão escolher o número da classe e não sei se repararam, cada classe tem uma cor. Por exemplo, nestas duas classes da capela, enfim, vamos começar por aqui. A classe 1 é a classe amarela, a classe 2 é a classe azul, a classe 3 é a classe lilás, classe 4 castanho claro, classe 5 é laranja, classe 6 é o preto, classe 7 vermelho, classe 8 verde escuro. E na capela, portanto, as cores são, portanto, o rosa e o castanho escuro. Isto é só para melhor identificar, portanto, as classes. De modo que aquilo que os irmãos irão colocar neste papelinho é, portanto, a vossa escolha, mas antes de fazermos esta escolha, obviamente que precisamos saber se este plano é aprovado ou não, ok? Então eu vou pedir, antes de procedermos a uma votação, se... Eu depois vou mostrar, ok? Mas antes de procedermos a uma votação, eu vou perguntar se há alguém que apoia esta proposta. Alguém apoia esta proposta? Só a proposta. Agora vamos fazer a votação da proposta. Portanto, quem é que está de acordo? E já agora, antes, vou dizer ainda mais uma coisinha que quero dizer. Quando estávamos a falar, portanto, com a direção, quando eu estava reunido com a direção da Escola Sabatina, alguns irmãos exprimiram o receio que alguns de vós possam não se sentir muito à vontade em fazer este pequenino ajuste. Queridos irmãos, eu gostaria de vos apelar ao vosso coração para que todos nós possamos dar o nosso contributo. E aqui o nosso contributo, eu creio que aquilo que se pede de cada um de nós é relativamente pequeno, ou seja, é que no momento em que nós nos reunimos nas classes possa haver ligeiras movimentações para que cada um possa ir para a sua respectiva classe. É verdade que há pessoas que não gostam de se movimentar, mas eu apelo à vossa compreensão para que no momento da escola sabatina possa haver essas ligeiras movimentações para que assim possamos constituir as classes nos seus respectivos lugares e assim possa haver menos ruído na sala. Esse é o nosso objetivo. Portanto, agora sim, eu vou pedir, portanto, se estiverem de acordo, que possam votar. Quem é que está de acordo com esta proposta, portanto, que nós apresentamos à Igreja? Por favor, de se manifestar. Ok? Quem é que não está de acordo? Também tem a opção de poder dizer que não está de acordo. Quem é que se abstém? É uma outra opção. Bom, ou estão com vergonha ou então estão mesmo de acordo. Ok. Muito bem. Então, se estão de acordo com esta proposta, então, nesse caso, eu agora peço-vos que vocês possam preencher este papelinho, está bem? Eu vou mostrar mais uma vez as classes. Sabem... 3 opções. Exato. Reparem, nós damos 3 opções porquê? Os irmãos compreenderão que, eventualmente, quando a direção da Escola Sabatina receber estes papelinhos, pois bem, pode dar-se o caso de que haja uma classe que tenha, reparem, nós vamos permitir 15 pessoas o máximo por classe. Então o que é que isto pode dar? Pode dar que alguma classe, por exemplo, tenha 20 candidatos ou 25 e há outra que só tenha 5. Pois bem, tem que haver um reequilíbrio. Então, nesse caso, ponho a primeira opção e depois ponho uma segunda opção, terceira opção. Se não for possível satisfazer a primeira opção, se for possível, ótimo, será excelente. Poder satisfazer a primeira opção de cada um de vós. Se não for possível satisfazer a primeira opção, então nós iremos escolher a segunda opção. Outro apelo que eu quero fazer: vamos permitir que as pessoas de mais idade possam ficar aqui no salão. Aquelas pessoas que têm mais facilidade em locomover-se, então eu apelo a que possam ir para a capela. Por exemplo, alguém da direção já me disse: eu quero dar o exemplo, eu vou para a capela. Muito bem, excelente. Ok? Portanto, se algum de vós se sentir à vontade em ir para a capela, ótimo. Mas todas as pessoas de mais idade, pois bem, sintam-se à vontade. Vocês podem fazer como primeira opção ficar aqui, está bem? E como vai haver aqui 6 classes, aqui em baixo, as 2 classes ali em cima em princípio serão para jovens, portanto há 6 classes aqui, portanto 6 vezes 15, portanto dá 90 lugares aqui em baixo, que são bastantes lugares. Ok, façam então, alguma pergunta, alguma questão? Querem dizer alguma coisa? Alguma dúvida, alguma questão? Sei que... Sim.
Uhum. É assim, nós tivemos a ver é assim, vamos fazer um apelo. As pessoas que estejam a compor cada classe, que eventualmente tenham mais dificuldade na sua audição, que façam a escolha e possam mesmo dizer que preferiam ficar no banco da frente. As pessoas que tenham mais facilidade em ouvir, pois bem, essas poderão ficar mais para trás. Mas de qualquer modo, 3 bancos não é, digamos, queremos que é a distância. Com menos ruído, também... Exatamente. E como vai haver menos classes e a distância entre os monitores vai ser maior, também os monitores podem falar um bocadinho mais alto. Estão a ver? Portanto, uma coisa compensa a outra. Portanto, vamos fazer esta experiência. Eu creio que é uma boa via para nós experimentarmos e eu estou absolutamente convencido que este modelo vai funcionar bem e se funcionar bem, eventualmente, até a igreja pode decidir mais à frente e dizer, olha, nós afinal até queremos mais sábados com classes, porque está a funcionar muito bem. Ótimo! E aí ter-se a oportunidade de fazer nova votação. E vocês perguntarão, então e a questão dos adolescentes? Já estamos a pensar numa solução a médio e longo prazo para dar solução a isso. O Conselho de Igreja está, portanto, com ideias e a seu tempo nós iremos dar solução a isso. Portanto, escolham então 3 opções destas aqui, portanto não se esqueçam, aqui no salão principal temos as classes 1 a 8, sendo que as classes 9 e 10 é capela, está bem? Portanto, preencham por favor. Já agora, se algum de vós tem algum familiar que não está aqui hoje e que queira preencher por ele, pois bem, creio que o poderá fazer porque é uma forma dessa pessoa e vocês pensarem, eventualmente um casal vai querer... Ah é? Ok. Então, está-me aqui a irmã Beta a dizer que para a semana que vem vão dar novamente a possibilidade de, portanto, distribuir o papelinho a quem ainda não tenha recebido este sábado. Está bem? Portanto, queremos fazer isto da forma mais democrática, mais transparente possível e gostaríamos de começar com as classes de hoje a 2 semanas, ou seja, no sábado, 10 de fevereiro. 10 de fevereiro arrancaria então este plano. Volto a perguntar, alguma questão, alguma dúvida? Estejam à vontade. Podem recolher. Vamos proceder à recolha dos papelinhos. Se os irmãos, portanto, já votaram, entreguem, por favor, aos nossos irmãos diáconos e diaconisas que farão a recolha. Muito obrigados pela vossa atenção. Sim? Desculpa, irmão, não consegui ouvir. As 3 opções, cada um de vós é que escolhe. Portanto, o que é que põe aí? Na primeira opção põe, por exemplo, classe 1. E na segunda opção põe classe 5, ou classe 8, ou classe 9. Portanto, cada um de vós é que escolhe as opções. Ok? E depois estes papelinhos vão ser recolhidos, vão ser analisados pela direção da Escola Sabatina e vamos tentar, isto é uma garantia que vos deixo aqui, vamos tentar respeitar as vossas opções, mas se não for possível, por haver muitas pessoas, por exemplo, a querer ir para uma classe, aí vamos ter que fazer uma redistribuição e nesse caso eu apelo desde já para que os irmãos que irão ser informados a tempo qual a classe a que foram, na qual foram colocados, possam aceitar pertencer a essa classe, tá bom? Vamos todos colaborar para o bem da nossa igreja e para um excelente funcionamento da Escola Sabatina. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Vamos agora fazer um pouco mais de silêncio. Agradecemos, a direção da Escola Sabatina agradece ao pastor pelo apoio que nos está a dar nesta remodelação da igreja, das unidades de ação. Vamos então dar lugar ao Ministério Pessoal. Bom dia, irmãos. Finalmente o dia 27 chegou e o dia 27 é, portanto, o último dia do apelo para o livro missionário. Eu gostaria de convidar todos os irmãos a abrirem a Bíblia em Jó, capítulo 23 e versículo 11. Jó 23, 11.
Então vamos ler. Nas suas pisadas os meus pés se firmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Eu sei que hoje já todos repararam que naquele corredor existem umas pegadas e deste lado existem mais pegadas. A posição é que está diferente. Foi de propósito. É que todos os sábados de manhã nós vimos todos à igreja louvar, orar, agradecer, estar com Deus principalmente e também uns com os outros. E também vimos aprender. E depois há aqueles motivos particulares que só cada um sabe porque é que está aqui na igreja e qual o motivo que tem mais fervor esta manhã. Então, a pergunta é, será justo que tudo aquilo que nós aprendemos a cada sábado, durante toda a vida que vimos aqui, cada manhã à igreja, guardemos isto só para nós? Daquele lado as pegadas estão dirigidas para mim. E esta semana, na meditação de quinta-feira, ela tinha um título muito interessante. Eu penso que aqueles que leram também repararam. O título dizia assim: Deus não é propriedade exclusiva dos membros da igreja. Então, tudo aquilo que nós aprendemos aqui, a cada sábado, não devemos reter só para nós. E deste lado o convite é que todos saiamos e que vamos ensinar aos outros aquilo que nós aprendemos. E este é o princípio deste livro, que a cada ano é distribuído e o objetivo é pegar neste livro e levar aos outros, este ano, uma mensagem de esperança e o poder da esperança. E eu guardei aqui uma notazinha no capítulo 10, que diz assim: para o crente, a esperança é um dom de Deus que relaciona o passado com o presente e o futuro, para chegar a um fim feliz e definitivo. E esse é o fim que todos nós aguardamos, feliz e definitivo, a nova terra e o encontro com Jesus. E por isso, hoje é o dia 27, é o limite também para entregarmos o nosso envelope. Gostaria que mudassem o slide. Já sabem, a cada euro que nós damos, nós estamos a dar o dobro em livros, porque cada livro custa 50 cêntimos. Portanto, isso representa cada euro livros a dobrar. Aqueles que quiserem ainda fazer hoje durante a tarde, vai haver a reunião à tarde, podem entregar. Temos também terça-feira, na reunião de oração, também podem trazer, se alguém se esqueceu ou se depois vai trazer na próxima semana. E no próximo sábado, já não virei aqui à frente, é o limite, teremos que fazer a entrega ao fim do dia, fazer toda a encomenda, e por isso, esta semana termina o prazo e teremos que fazer a nossa encomenda. Um obrigado a todos desde já, agradeço a todas as vossas ofertas, e que o Senhor nos inspire a entrarmos nesta igreja, a aprendermos, mas depois que possamos sair todos os dias, todos os sábados, no trabalho, em casa, na rua, e possamos mostrar aos outros que esperança é que nós temos. Esse fim que está próximo e que será o encontro com Jesus. E depois, então, no dia 14 de abril, será o convite geral para distribuirmos o grande livro, o nosso livro missionário deste ano, que tem o título O Poder da Esperança. Um obrigado a todos. O título do último hino não podia ser mais apropriado. Mais perto quero estar. Vamos cantar de todo o nosso coração o hino 427, 427. Seja
Vamos orar, irmãos. Nosso querido e amado Pai, que aquilo que acabamos de cantar, Senhor, possa ser verdadeiramente o desejo do nosso coração. De nós, em cada dia, em cada momento da nossa vida, estarmos mais perto de Ti, em pensamento, em palavra, em ação. Ó bom Pai, que Tu possas proteger a nossa mente e nos possas, acima de tudo, Senhor, livrar de todo o mal, de toda a tentação do maligno. Senhor, protege-nos com o Teu grande poder, com a Tua graça, e ajuda-nos, Senhor, a nós a fazermos a nossa parte para andarmos nos Teus caminhos, Senhor. Fica conosco, obrigado porque estiveste entre nós durante este momento enriquecedor da Escola Sabatina e acreditamos, Senhor, pela fé que vais continuar a estar aqui entre nós durante os momentos que seguirão. Tudo isto nós Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todas as manhãs as pessoas começam a sair de casa. Elas enchem as ruas. Carros, caminhões, peões e até bicicletas e outros meios de transporte começam a viagem para algum lugar. Alguma vez olha para as pessoas à sua volta e se pergunta quantas conhecem Jesus? E se olharmos para o mundo, esta mesma cena acontece nas cidades, vilas e aldeias em todo o mundo, de país em país. E se pudéssemos ver todas estas pessoas e perguntarmos quantas destas pessoas conhecem Jesus? Por isso, hoje vamos olhar para o mundo. Quantas destas pessoas conhecem Jesus? Atualmente, há cerca de 7,5 mil milhões de pessoas a viver neste planeta. Os cristãos representam 1/3 desse número, o que significa que 2/3, ou cerca de 4,5 mil milhões de pessoas, não conhecem Jesus como seu Salvador. Durante algum tempo, muitas denominações cristãs falaram da janela 1040 como um retângulo imaginário desenhado no mundo para delimitar a área que é menos alcançada pelo Evangelho. Se pensar no mapa mundial, a janela 1040 vai desde os paralelos 10 e 40 ao norte do Equador, passando pelo norte de África até a Ásia. Inclui o Médio Oriente, a Índia e o Sudeste Asiático. Apesar de ser uma pequena parte do mundo, é densamente povoada. Quase 60% da população mundial vive aqui. Tradicionalmente, é nesta região que se encontram as pessoas mais pobres do mundo. É também onde se encontra a maioria das principais religiões mundiais, incluindo o judaísmo, hinduísmo, budismo e o islamismo, cujos seguidores representam a maioria da população. Além disso, também há muitas pessoas que não seguem nenhuma religião. Há mais de 5.800 grupos de pessoas que ainda não foram alcançados na janela 1040. Isto representa aproximadamente 3 mil milhões de pessoas. A janela 1040 alberga algumas das cidades com crescimento mais rápido. As pessoas estão a deslocar-se para grandes cidades como Mumbai, Tóquio, Jakarta, Casablanca e Beirute, onde podem encontrar trabalho. À medida que estas cidades vão crescendo, estão a fazer melhorias nas infraestruturas, na educação e no desenvolvimento económico. Por outras palavras, não estão apenas a crescer, estas cidades estão também a melhorar. Tal como qualquer outra cidade, também há áreas onde as pessoas lutam para ganhar a vida. Quando a maioria das pessoas pensa em trabalho missionário, pensa muitas vezes em aldeias remotas. Ainda há pessoas que vivem em aldeias remotas, mas à medida que mais pessoas se mudam para as cidades, pode-se dizer que as aldeias se tornam verticais. Estas aldeias verticais também são conhecidas por apartamentos altos. O número de pessoas num destes edifícios de apartamentos equivale ao mesmo número ou a um número superior de pessoas em muitas dessas pequenas aldeias. Quer o reconheçam ou não, os edifícios de apartamentos da atualidade começam a aceitar o seu papel de aldeias. Muitos complexos de apartamentos da atualidade têm 1 ou 2 pisos, normalmente perto do nível do chão, com lojas e restaurantes ao estilo do centro de uma aldeia. Por isso, as pessoas que vivem nestes edifícios passam a fazer parte de uma comunidade de apartamentos e raramente têm de sair da sua aldeia a não ser para ir trabalhar. Em países como a Indonésia, os membros da igreja estão a trabalhar para implementar novas igrejas nestas aldeias verticais.
Algumas até abriram pequenos centros de influência como ponto de ligação entre os adventistas e as pessoas nestas comunidades. Ore, por favor, pelas pessoas da Janela 1040, especialmente pelas aldeias verticais, e ore pela missão nesta fronteira repleta de desafios. Obrigado pelas suas ofertas para as missões que estão a ajudar a tocar vidas na Janela 1040. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado irá beneficiar os projetos da Divisão Interamericana. E uma nova igreja e centro comunitário será construído na Universidade do Sul das Caraíbas, em Trinidade. As suas ofertas irão também expandir o Hospital do Sudeste, no México. Obrigado pelas suas ofertas para as missões.